Muito bom, Golpe. O negócio, Miquel, é que a gente sabe que o domínio de território vai acontecer. Todas essas cidades têm suas áreas de comunidade. Comando Vermelho chega e ele já fez isso na Bahia, nos estados do Nordeste. Aqui no Rio foi o primeiro lugar a ser feito isso. Já está fazendo isso no Nordeste como um todo. Começou a entrar ali na Bahia, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que chamou a atenção do próprio estado que não vivia com essas coisas. Como o Batata falou, está aparecendo o Comando Vermelho no Rio Grande do Sul. E aí? Fora que o Comando Vermelho está lá no norte também. Só que no norte estão todas as facções. Inclusive as que são de fora do Brasil. A gente já citou aqui, fez episódio sobre isso. Lá tá as Farc, tá o Trem de Aragua, tá os coletivos, tá? Tem facções de outros países ali, mas tem também Comando Vermelho, PCC, GDE. Lá tem tudo. Na região norte. Então, assim, não vai demorar para que esse domínio territorial aconteça. E como o Cobb falou, gente, se não botar gente, isso vai acontecer. Mas e aí, Miquel, quanto tempo a gente leva para essas 23 cidades virarem 46? Depois essas 46 virarem 92? E assim exponencialmente? Então, Eric, eu particularmente estou vivendo em São Paulo, tenho contato com muitos policiais daqui, vejo a rotina e a dinâmica da segurança pública daqui, e eu não acredito, num primeiro momento, nessa ocupação territorial de fato do Comando Vermelho. Por quê? Vejam bem, diferentemente do Rio de Janeiro, onde esse processo aconteceu ao longo de décadas, principalmente com a hipótese de alguns governos, hipótese não, né? Com o fato de alguns governadores do Rio de Janeiro terem proibido a entrada das polícias nos morros e nas comunidades, que houve essa possibilidade de instalação real ali do tráfico, com certa tranquilidade, de tempo para que eles pudessem se armar, se equipar. Existe uma dinâmica muito diferente em São Paulo, que inclusive, na verdade, essa dinâmica foi parte do que teria ali ocasionado essa racha entre o Comando Vermelho e o PCC. Inclusive, eu vi algumas pessoas perguntando no chat, não seria o caso do PCC organizar o Comando Vermelho e se aliarem para trabalharem juntos? Pois bem, a informação que eu tenho é que em 2016 o Comando Vermelho e o PCC racharam justamente porque o PCC queria que o Comando Vermelho buscasse o modelo negocial do próprio PCC, que é um modelo não baseado em guerra. Então, como o Comando Vermelho recusou esse tipo de relação, isso fez com que o PCC se afastasse. Porque a guerra, além de cara, ela atrai mais a atenção da imprensa, causa maior repercussão social e, consequentemente, uma atuação policial mais intensa e repressiva, o que dificulta o trabalho do PCC. Então, se o PCC perceber que está começando um domínio territorial aos moldes do que é o Rio de Janeiro, aos moldes do que tem sido na Bahia, Ceará e outros estados, aquela dominação territorial com ostensividade de armas, com barricadas, tudo isso, eu tenho certeza de que haverá um trabalho. Tanto a própria comunidade rechaçando esse tipo de coisa, o pessoal aqui em São Paulo não vai achar comum os caras andando de fuzil pelas comunidades. As pessoas ainda ligam para 190 ou 153, que é o número da guarda, ou até mesmo para o Disque Denúncia. Então isso não vai acontecer com tanta facilidade. Se acontecer, além da população, você tem a própria Guarda Municipal e a Polícia Militar, como o Tocop Túlio falou, realmente, principalmente nas cidades do interior de São Paulo, você não tem ali policiais com essa experiência, essa expertise em combate. Mas, diferente do Rio de Janeiro, onde nós temos um único batalhão de operações especiais e um único batalhão de choque, para o estado inteiro, para os 92 municípios, aqui em São Paulo, o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais Policiais, salvo engano, posso estar errado o significado da sigla, tá? Mas é BAEP. O BAEP, ele tem vários batalhões espalhados pelo estado. Então, ainda que em uma determinada cidade você não tenha necessariamente um policial, um efetivo de policiais extremamente treinado, você tem esses batalhões espalhados pelo estado para essa atuação mais intensa.
em alguns municípios também, a ROMU, as rondas ostensivas municipais das guardas municipais, em algumas dessas cidades, o ROMU atua com tanta ferocidade quanto o BAEP e a Rota. Então, em algumas cidades, até mesmo a Guarda Municipal vai poder dar esse confronto inicial para evitar essa ocupação territorial nos moldes em que acontece no Rio de Janeiro. E se isso ainda não acontecer, o próprio PCC tomará as suas providências utilizando o que ele já faz. Os próprios órgãos públicos, a imprensa, as associações de moradores e outras instituições para conseguir mobilizar o Estado para abafar esse problema. Justamente porque se você começa a ter operações policiais muito frequentes, você atrapalha a logística de distribuição de droga dessa facção, principalmente para o exterior. Então não é do interesse do PCC manter uma guerra, porque, inclusive, isso foi o motivo da racha entre eles. E o PCC, em 2016, ele rompe com o Comando Vermelho, e no Rio de Janeiro, inclusive, ele busca se aliar ao Terceiro Comando, inclusive dizendo, olha, eu vou me aliar a vocês, Terceiro Comando. Porém, essa guerra, essa disputa de vocês tem que acabar. Nós precisamos unir o máximo de forças e ter o mínimo de confrontos. Então, o PCC sugeriu ao Terceiro Comando, à época, que se juntasse novamente com o ADA. Então, a lógica do PCC é o mínimo de guerra. Se ele quer o mínimo de guerra em outros estados, imagino que se dirá dentro do principal estado onde ele explora o seu serviço, onde ele explora o seu núcleo de trabalho. Vejam, semana passada houve uma operação aqui em São Paulo que descobriu que o PCC, atuando junto com um grupo de empresários chineses, em apenas 7 meses, conseguiu movimentar mais de R$1 bilhão em mercadorias, sonegação de impostos, notas frias e todo o resto. Vocês acham mesmo que caras que estão trabalhando nesse nível, sem arma, sem precisar, né, utilizar as armas, eles têm, mas sem precisar utilizar essas armas, apenas trabalhando dentro de mecanismos legais, distorcendo a legalidade. Vejam bem, o trabalho do PCC é ilegal, mas ele utiliza as brechas legais, os mecanismos naturais que são o comércio. Quem era a vítima dessa atuação do PCC? Era o sistema financeiro, era o sistema tributário, mas qual era a mercadoria que estava sendo vendida? Os produtos que nós compramos na Shopee, no Mercado Livre e em várias outras plataformas de comércio eletrônico. Então, veja, o PCC atua, inclusive, dentro de produtos legais, como combustível, por exemplo, mas utilizando meios ilegais para lavar dinheiro, sonegar impostos e todo o resto. Então, a última coisa que o PCC quer é esse tipo de guerra. Então, vejam, a comunidade não vai querer esse tipo de coisa, a comunidade não aceitará esse tipo de coisa. Os territórios aqui ainda não estão ocupados e, portanto, a polícia conseguirá entrar, ainda que utilizando, naturalmente, o BAEP da região, as ROMUs da região, outros batalhões e outras guardas municipais, porque aqui é comum também, tá? A guarda municipal de uma cidade apoiar operações em cidades vizinhas. O BAEP de uma cidade se juntar com o BAEP de outra cidade para ir para uma terceira cidade. Então, essa ocupação ela vai ser atacada de frente, sim, pela polícia, caso comece a ostentação de armas, e também, em última instância, o próprio PCC vai fazer uma mobilização midiática, empresarial, popular e institucional para forçar o Estado a resolver um problema dele. Batata pediu a palavra. Batata, quero te ouvir. Cara, eu tentei ser mais... Eu quero provar a vocês que o meu posicionamento ele é coerente, tá? O Miquel falou em alguns pontos cruciais, eu vou bater cada ponto e vou mostrar para você. Primeiro é o seguinte, o CV não vai se criar em São Paulo, ele já se criou, tá? Ele está lá. A droga que o CV tá vendendo não é do PCC, é do CV. Ele já está criando rotas de armas, de homens,
está implantando dentro do estado em 23 cidades não é pouca coisa. Para com maluquice. Primeiro ponto. O Miquéias, eu tive essa semana lá no stand de tiro conversando com um policial. Eu estava treinando, conversando com o policial, ele conhecia. E falou assim, olha, o Miquéias trocava tiro pra chuchu. Inclusive, ele teve um episódio que ele ficou encurralado sozinho. Não sei se você foi para o teu carro, paisano, ou você foi levar o teu carro. Tu sustentou na bala lá, ficou lá encurralado sozinho. Isso te fez o seu nome... A polícia, a gente sabe de tudo, sabe disso. Então o cara falou, cara, o cara é braço de guerra. Não quis ficar, teve suas outras direções... Mas você foi um cara de braço de guerra. Então você vai saber o que eu tô falando. O que arrebentou com a UPP, parceiro? Uma porrada de policial inexperiente, chumbo nos policiais, morria policial igual rato. Se eu estiver mentindo, você me corrija, tá? Depois você pode se conceder a palavra a ele. Você acha que lá em São Paulo os caras trocam tiro todo dia, parceiro? Troca pau todo dia? Enfia... 20 fuzis numa favela dessa aí, parceiro. Quando ele botar o nariz assim, ó, tá acostumado a correr atrás de moto, igual apareceu ali na última vez que mataram polícia, dentro da comunidade, perseguindo de moto. O polícia sai entrando pra dentro de moto adentro, dentro da comunidade. Miquéias, isso, que realidade é essa? Isso não existe aqui, porra. Não existe. Nós fazemos operações aqui hoje com 2.500 homens, 2.000 homens. Nós temos 57 blindados e nós tomamos bala o tempo todo, pô. Ou a gente é otário pra cacete, ou os caras não sabem o que tá falando, irmão. Não sabem do que tá falando. Vê que esse papo, não, eu vou pegar 10 aqui, 10 ali... 5 de cá, não vai tomar, e tu sabe que não vai tomar, porra. Não vai. Isso é conversa de Zeca Lourenço. Você falou a respeito a comunidade não está acostumada. Tá sim, o polícia entrou atrás do cara, agarrou com o cara, todo mundo ficou batendo palma, nós filmamos e passamos o vídeo aqui. Aê, matou o cara! O policial baleado, rolando no chão, e nego lá brincando. Aí, matou o cara. Corre, mano! Corre! O cara armado correu, pegaram a arma do polícia. Então, quer dizer, já estão na putice sim. Vem com essa história não. Vai caguetar porra nenhuma. E outra coisa, no local que eles se instalarem, você sabe como funciona. Tem sempre um morador que é fechamento, vai se juntando, aí eles vão se amando, sabe qual é? E aquele que sai fora da linha, espaça fogo, serve de exemplo. É assim que funciona, pô. Não estamos aqui pra falar besteira. Ah, pô, mas é que vai nada. Não vai não. PCC tem força política. Não vai deixar. Força porra nenhuma. Tu acha que o CV não tem força política, porra? Tu acha que ele tomou a porra toda lá na Bahia? Tá trocando tiro dia e noite, porra. E ninguém faz porra nenhuma. Qual é, Miquéias? O cara tá lá aonde? Quer quantos estados que eu te digo que o CV tá e o PCC não tá? Na representatividade do Congresso, tá maior pro CV. É mais fácil falar qual estado o CV não tá, né? Que não tá. Então não vem com essa história. E outra coisa, esse papo, aqui a gente deixa combater, ó. Deixa porra nenhuma. Começa a entrar todo dia, ó. Tiroteio, cai um de bunda pra cima. Tiroteio, 4 rodas pra cima. Tiroteio, morador baleado. Tiroteio, para ônibus, para o diabo. Vai logo começar, aí vem o Congresso. Igual vem aqui. Começa a mandar os tubarões. Olha, tadinho! Olha, não se faz, porque luta é ruim.
Tiro é ruim! Não dá tiro. Com essa brincadeira, eu escutei aqui, ó. Ó, operação do alemão, e agora? E agora, porra nenhuma. A operação do alemão ainda tá rolando. Você está pensando que acabou a operação? Aqui de novo. Ó, vai lá, o documento, ó. E tome, puxa a câmera de policial, e puxa não sei o que lá. Policial fica como? Porra! Eu tô lá, vou trocando tiro no mato, não vi porra, não. E aí, meu irmão? Como é que vai ficar isso aí? Tu tá pensando que não tá todo mundo preocupado, não? Tem uma porrada de pai de família aí que vai guerrear por mim, por você, pela gente, porra. É onde eu brigo, o pai de família que tá guerreando tem que ter retaguarda, tem que ter apoio. Ah, mas aí não. Se ele chutar a bunda do cara, não pode. Quer não? Não quer não? O policial fica quê? Amedrontado. Ninguém vai pra uma guerra lutar por você. Não vai, ele tem que botar a vida em jogo e tem que entregar flores pro vagabundo, porra. Ninguém aguenta mais essa merda. E nem o polícia, porra. E nem o polícia. Tu me bota o fuzil no meu peito? Você quer o quê? Não, vai devagarzinho. Ó, só atira se ele te encher a tua bunda de tiro. Senão tu não atira, não. Tá achando o quê, porra? Que essa porra é videogame? Vão enfiar a bala naquela porra como estão enfiando em todos os estados. E eles começaram assim, Miqueias. Eles não tomaram Bahia de uma vez, não. Eles não tomaram Ceará de uma vez, não foram em Pernambuco de uma vez. Eles não foram... Cara, em Minas Gerais eu faço contato há muito tempo com policiais. Se ele estiver nos ouvindo, ele pode entrar no site e falar aí, pô. E ele falava assim pra mim, Batata, aqui eles não se criam, não. Eles vêm aqui em 2, 3, a gente já, ó, descarrega. Eu falei, irmão, esses caras estão criando rota. Irmão, esses caras estão criando rota. Irmão, esses caras estão se metendo nessa porra. Irmão, esses caras estão entrando nessa parada. Esses caras estão tomando rota. Esses caras... O que tá acontecendo? Belo Horizonte, o pau quebrando. Qual é, Miqueias? Vai haver quem? O governador de Minas Gerais? O cara tá pensando que o cara se esconde não. Espírito Santo. Vai lá no Espírito Santo agora. Uma guerra infernal. Não vai entrar em São Paulo? Por causa de quem? Por causa de quem, cara? Por causa do PCC que tu não tá nem na pista? Tá maluco, rapá? O CV lá, ele tá guerreando com BDN, TCP e o Satanás A4. Aqui, porque ele pega 4, 5, vai matar o integrante dele? Aqui a milícia entra com 200 pra atacar. 200 de fuzil. E é 8, 10, 12 horas de bala em cima e bom, 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 bom. E aí não sai não e vira um inferno. Agora, se tu falar pra mim, o pau vai quebrar de noite, concordo com você. Só, meu gato, que até todo mundo pegar o sistema, o cheiro da merda, e tá todo mundo acostumado com balde, parceiro. Ó, que tamanho que ficou a bosta, ó. Um cagalhão desse tamanho. Obrigado. Miqueias, vou te dar a oportunidade de responder pra gente mudar de notícia, mas quero dar um destaque aqui pra duas coisas. Teve um camarada aqui que comentou sobre o Rio Claro, que Rio Claro já tá no cenário aí dos fuzis, que é mais um passo nisso que o Batata tá falando. Achei aqui. Foi Ítalo Amâncio, em Rio Claro, já tem a troca com o fuzil. Rio Claro, inclusive, Batata, foi uma das primeiras cidades que lá em 23 o pessoal começou a achar essas coisas. E quando apareceu, o que diziam?
Nada, irmão. Isso aqui apareceu o pessoal do CV aqui, não vai dar em nada. É pontual. É pontual, agora já tem fuzil. Aí, quando tiver 50 cidades dominadas, vão dizer assim, não, irmão, mas vai ficar só nessas 50. Não vai subir até a hora que vira um caos. Aí um camarada comentou aqui, vi agora passando o olho aqui, falando aqui, ó, a discussão agora é qual estado tem a melhor facção? Que lixo de desenvolvimento e discussão de segurança pública. Então, irmão, você não está entendendo. A gente fala nesse programa todos os dias. Se você não levar a sério, não entender o que a facção faz, daqui a pouco ela tá aí no seu estado. Ninguém tá felizão aqui que o Comando Vermelho mata do jeito que mata. Não, irmão. É porque a Bahia ignorou tudo isso. Não, mas aqui o Nordeste o pessoal é brabo. E os Comando Vermelho tá lá. E quem falava que isso ia acontecer? Aqui no podcast 21, 22, Glauber, Pimentel, essa rapaziada aí, todo mundo falava que isso ia acontecer. Ah, vocês estão querendo saber que a facção não é não. Se não entender a facção, não vai entender. Mas eu entendo o ponto do Miquel, vou devolver a palavra para ele pra gente poder fechar. Mas eu acho que eu entendi o Miquel Batata. Inclusive, menção honrosa ao Miquel aí, que, porra, quando o Batata fala que o cara é braço de guerra, meu irmão, pô, subiu no meu conceito. Pô. Não, verdade, eu sei tá? que o Miquel já contou essas histórias, mas ouvir isso do Batata, meu irmão, pô... Não, e quem me falou não é otário, não. O cara que me falou, ó, o moleque é braço sim. A gente trabalhava na situação lá, o moleque é braço sim. Não quis ficar, meteu o pé, ralou. E outra coisa, parceiro, ninguém deu facção porra nenhuma, não. Eu vivo todo dia nessa porra, sendo ameaçada por eles, porra. E eu disse que esses tralhas, esses bichos nojentos, vão entrar lá. E estão entrando, porra. Eu reclamo todo dia aqui que o poder público não toma uma atitude que deveria tomar, porra. A gente deveria dinamitar eles, tacar fogo. Eu queria ter o poder de envenenar a água, mas eu não posso, porra. Tô achando que é bonitinho? Agora, vê se essa porra que a gente tá falando aqui vai aparecer nos outros padrões de notícia, que talvez você goste. Os padrões de notícia é o seguinte: deram um tiro pro alto, ninguém fala nada. Nós falamos do avanço, nós falamos do quanto é perigoso. Nós estamos falando da capacidade deles, porra. Por causa disso, por causa de achar que o CV seria uma facção de menor potencial ofensivo, tá tomando a porra do Brasil inteiro. E pode saber, tá mandando em você, porque eles estão na política, tá? Só pra você se ligar. Muito bom, Batata. Vou devolver a palavra para você, Miquel. Mas, para dar esse destaque, Batata, muito provavelmente o que o Miquel se refere nessa questão é que talvez aconteça em São Paulo o que avançou no Nordeste, onde o Comando Vermelho vai acabar fazendo algum tipo de acordo ali e essa guerra pode não acontecer. Então, temos dois pontos de vista aqui. Tá com você, Miquel. Não, Eric, o que eu falei, e Batata, obrigado aí pelo elogio, o que eu tenho falado é o seguinte: o Comando Vermelho vai entrar em São Paulo, sim. O Comando Vermelho vai se expandir em São Paulo, sim. Porque o PCC está deixando essa brecha. O que eu estou dizendo é que é improvável que o Comando Vermelho consiga estabelecer as mesmas práticas de domínio territorial, com barricada e excesso de fuzis. Vejam, não é que não vai ter esse tipo de favela. Por exemplo, Paraisópolis tem fuzis que ficam lá em uso ostensivo, mas há determinado ponto dentro da favela. Se você passar em frente à favela de Paraisópolis, você não vai ver um cara de fuzil ali na pista, na entrada, como é comum ver no Rio de Janeiro, ou barricadas logo na entrada. São a partir de determinados pontos que defendem a chamada Casa Grande, que é uma região da favela onde os traficantes costumam se reunir, armazenar suas armas, suas drogas. Então, nessas favelas maiores que estão presentes ali em São Paulo, Osasco, Campinas, as grandes cidades, São José do Rio Preto, essas favelas têm sim fuzis ali dentro de uso ostensivo e prontos. Agora, nas demais cidades, o uso dos fuzis é para as execuções de maneira pontual. Por isso que eu dei o exemplo do que é o jogo do bicho. O jogo do bicho também se utiliza dos fuzis, o jogo do bicho também mata seus opositores, mas não leva a guerra ao nível que ocorre no Rio de Janeiro, Ceará e Bahia. Então, aqui em São Paulo, a expansão do Comando Vermelho ela vai acontecer sim,
mas o que eu quero dizer é a ostensividade. As mortes vão acontecer, tanto é que essa cidade, como Rio Claro, por exemplo, é uma cidade que está tendo índices de homicídio absurdos. Os caras levam um fuzil e executam a pessoa dentro do mercado, mas não existe ainda aquela lógica do mesão da boca de fumo com 5 caras de fuzil. Pelo menos isso, até agora eu não vi nenhum registro aqui em São Paulo. Então, quando eu digo que essa lógica de dominação territorial baseada na ostensividade, ela é improvável que aconteça. E por mais que, como eu falei, a maioria dos policiais aqui realmente não tem essa vivência de confronto diário, confronto cotidiano, como nós vivemos aí no Rio, Batata. Eu vivi, você vive até hoje, Cop Túlio também já viveu. A maioria dos policiais aqui não vive essa rotina. Mas existem batalhões específicos que cobrem determinadas regiões. Batalhões como o BAEP, a Rota também tem subunidades espalhadas pelo estado, porque o estado de São Paulo é muito grande, então realmente seria um problema você deslocar um pessoal da capital para São José do Rio Preto, que fica 6 horas. Não dá para você fazer um reforço assim. Mas você, na região de São José do Rio Preto, tem um batalhão do BAEP. Você, em Campinas, você tem um batalhão do BAEP que vai atuar em Americana, que é a 30 minutos. Em Limeira, que é 30, 40 minutos. São Carlos, que é 1 hora. Então, assim, existem essas estruturas policiais que fazem esse confronto, que têm esse treinamento, e principalmente, vale a pena a gente destacar, esses policiais, embora o confronto nas comunidades não seja tão comum com essa intensidade, esses policiais eles se deparam com esse tipo de situação com frequência, principalmente nas rodovias, caçando assaltantes de carro forte. Nessa região ali, da Anhanguera, cruzando ali Americana, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, a caminho de Sorocaba, Pirassununga, aquela região ali, você tem muito os traficantes, bandidos ligados ao PCC, inclusive, utilizando as armas do PCC, estourando carros fortes. Então, são confrontos contra o BAEP ali naquela região, troca tiro contra 15, 20 criminosos de fuzil nas estradas e nas rodovias. E só para a gente trazer registros recentes aqui, fiz uma pesquisa rápida. Eu encontrei aqui casos. A polícia militar prendeu 2 fuzis num morro dentro de Cubatão, dentro da cidade de Cubatão, que os traficantes estavam vendendo ali durante o baile. Também houve agora, isso foi em 26 de janeiro, essa operação no morro em Cubatão, que apreendeu fuzis. E também tivemos um caso agora na Raposo Tavares, ali na altura de Aparecida, próximo a Guaratinguetá, ali, Taubaté, aquela região, onde criminosos de fuzil trocaram tiro com guarnições da PM e acabaram sendo presos também agora, dia 13 de fevereiro. Então, realmente, não é que, infelizmente, no Rio, é muito cotidiano e rotineiro que os policiais entrem nessas trocas de tiro. Então, quase todo policial do Rio já passou por uma troca de tiro com fuzil. Aqui em São Paulo, não é quase todo policial, mas existem alguns policiais que com frequência trocam tiros e eles que serão chamados, quer dizer, eles que já são chamados a resolver situações onde esses fuzis começam a aparecer dentro dessa ostensividade. O Comando Vermelho continuará crescendo em São Paulo, sim. Eu só não acredito que o modelo utilizando barricadas e a ostensividade dos fuzis venha a ser concretizado. Até porque vale a pena a gente, se o Mano Valdo puder botar o mapa de novo aí, vocês vão reparar que eles estão formando uma espécie de cinturão ao norte do estado de São Paulo, sul do estado do Rio de Janeiro. E esse cinturão, ele está seguindo, repara que esse ladinho Peraí, que aqui a imagem está invertida para mim. Tá, o lado que tem mais cidades com registros é o lado do Rio de Janeiro. E a parte de cima é o estado de Minas Gerais. Então, são os 2 lugares onde o Comando Vermelho tem mais atuação. Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles estão fechando um cinturão que será capaz de facilitar a operação logística deles. Então, sim, o Comando Vermelho vai se expandir em São Paulo. O que eu estou dizendo eu acho improvável que, dado a milhares de circunstâncias, nós tenhamos em São Paulo, em várias favelas, o mesmo modelo que o Rio de Janeiro. Mas lembrando, Paraisópolis, por exemplo, já tem esse nível de ostentação de fuzis, mas bem no miolo da favela. Existem mais de uma favelas em cada cidade, ou pelo menos cada grande cidade, como São Paulo,
Campinas, Guarulhos, São José do Rio Preto, São Carlos, essas cidades são cidades que representam o centro de uma região metropolitana. Essas cidades já têm favelas com o uso ostensivo de fuzil, mas isso não é uma realidade das cidades no entorno. Isso, Batata pediu, Batata, só uma pontuação final para a gente poder virar aqui nossos temas. Miquel, cara amigo, eu tenho uma satisfação de estar debatendo contigo aqui, essa rapaziada, porque você é um cara que tem conteúdo. Mas vamos lá. Cristalina já tá de bico na mão. Miquel, eles não vão ficar aceitando o PCC pegando 4, 5, 10 homens, botando no carrinho, e ir lá e beliscando o cara de dentro da favela e matando não, porra. Essa prática faziam aqui há muitos anos. E você sabe disso, cara. E posso te contar outro segredo? Pode anotar aí. Espera aí que daqui a pouco o TCP tá aí. Espera aí que daqui a pouco o BDN tá aí. Você vai ver por quê. Porque a sanção das facções a nível Brasil tá um inferno. A intenção nossa aqui é que as autoridades escutem ou que a população se convertam e a gente brigar, pelo menos porque se a população brigar, a população tem voz, meu amigo. E aí essa porra tem que mudar, a autoridade tem que bater. Vai deixar virar o México. Eu não sei nem se é o momento de falar disso, mas vai deixar virar o México? Tá lá, porra. Você acha que o que aconteceu lá? É o que aconteceu aqui, começou assim. Eles dominavam um pouquinho. Tu vai lá agora, pega hoje um traficante, coloca ele num sistema pior, dentro da cadeia, dá um castigo nele pra tu ver. Eles tacam fogo. Tu não lembra o que aconteceu em São Paulo, porra? Controle. Essas cidadezinhas aí, elas vão fazer vereador, porque eles só deixam entrar o galhardete daquele cara que eles querem. Você vai ver, vai começar os currais eleitorais. Isso não vai demorar, porra. Irmão, ou a gente leva essa merda a sério, ou pode se preparar para um novo México. É isso, Batata. Pra gente virar o nosso bloco aqui, né, enquanto as facções e o crime tá crescendo aí em São Paulo, Comando Vermelho, aqui no Rio de Janeiro, olha só, Batata, o crime tá diminuindo aqui no Rio de Janeiro. Ó, dá uma olhada ali pra tela, Batata. Olha lá, ó, o crime tá diminuindo no Rio de Janeiro. Ó, dá uma olhada pra essa tela aqui. Porra. Olha lá, o camarada, o fuzil é maior do que o camarada, irmão. Mas pegaram Ou tá diminuindo ou o seguinte, parceiro. É igual o seguinte, tá difícil, pessoal, eles não tem, eles perdem agora. Antes, agora a polícia, era 1,80 m. Aí, porra, tem muito de 1,80 m, não tem. Agora 1,60 m, 1,50 m, 1,20 m. Agora não tem essa porra não, parceiro. Acabou o tamanho. Pendura o fuzil no pescoço do cara e solta o cara.